como fazer a sua primeira reunião com o cliente de social media, você vai ver que não é tão difícil assim. Não precisa ser pavoroso e você nem precisa ficar com tanta ansiedade. Eu vou te mostrar exatamente como eu conduzo uma reunião, qual estrutura que eu utilizo, que me fez sair de contratos de R$ 800 para fechar contratos de R$ 3.000 como social media. A primeira parte para você conduzir uma reunião de proposta comercial para você fechar um contrato é você ter a parte do quebra-gelo. O cliente, ele tá te conhecendo agora, então ele precisa ficar à vontade com você. Então esse momento de quebra-gelo é um momento onde eu pergunto muito sobre a vida do cliente, eu pergunto sobre a vida pessoal dele, coisas que ele gosta. Eu preciso deixar ele super à vontade para eu continuar conduzindo a minha reunião de proposta comercial. Então eu preciso perguntar também para ele como é que ele começou a empresa dele, como é que foi a história dele, o que que motivou ele a abrir aquela empresa. Então esse é o primeiro pontapé para eu começar a conduzir a minha reunião. O segundo passo durante a minha primeira reunião é eu me apresentar. Então depois de eu ter deixado o cliente à vontade, eu vou começar a falar um pouquinho sobre mim. Mas você não vai aqui fazer um PDF gigante sobre você e falar o que você é formado, o que você não é formado. Não. Você vai fazer um resuminho do porquê que você é social media e por que você faz o que você faz. Então é uma coisa super rápida, você não vai se delongar muito, mas é só para o cliente começar a te enxergar como autoridade. Depois que você se apresentar, é a hora de você fazer a pergunta estratégica. Aqui você vai perguntar para o seu cliente qual que é o grande objetivo dele de negócio. Por quê? Esse objetivo, gente, essa pergunta estratégica, ela tem esse nome exatamente porque com a resposta dele, essa resposta dele, tu vai bater a reunião inteira na mesma resposta dele. Então, se ele falou para você que o objetivo dele é vender mais, tudo que você falar depois é sempre para atingir o objetivo dele, sempre para vender mais. Então, isso aqui vai conduzir o cliente a ele fechar o contrato com você durante a reunião e não parar para pensar depois. Então, nessa pergunta estratégica, eu pergunto qual que é o grande objetivo dele com o negócio dele, para ele me dar exatamente quais são os seus principais desejos. Depois que ele me deu o principal objetivo, é a hora onde eu vou apresentar para ele a análise do negócio dele. E aqui tem um pulinho do gato. Eu mostro para ele os erros que ele está cometendo, mas ao mesmo tempo que eu mostro os erros dele, eu faço um comparativo com a concorrência. Então, se ele, por exemplo, faz A e a concorrência faz B e a concorrência está saindo melhor que ele, eu mostro que ele está tendo dificuldade de pelo menos se equiparar ao concorrente ou ultrapassar o concorrente. E é que a gente mexe um pouquinho no ego do empreendedor, que quer sempre ser melhor que o concorrente. Então, eu sempre faço a análise do negócio, sempre comparando ao concorrente. Depois que eu fiz essa análise do negócio do cliente, eu comparei a concorrência e eu mostrei os pontos que ele não está conseguindo atingir, os pontos que ele pode melhorar, eu não vou ser agressiva nesse momento de fazer essa análise, tá, gente? Eu só vou pontuar para ele a minha análise estratégica. Quando eu faço isso, a gente entra numa outra pergunta, que é uma pergunta consultiva, onde eu viro para o cliente e falo assim: essa análise fez sentido para você atingir aquele objetivo? Então, eu repito o objetivo para o cliente. E aí, quando ele fala para mim, não, fez sentido sim, e etc., quer dizer que ele está validando a minha análise estratégica. Então, ele está falando, não, tá ok, é isso aí, realmente fez sentido, eu tenho dificuldade nisso, nisso, daquilo. Então, ele já te deu o aval para você apresentar as soluções para ele, ou seja, os seus serviços que você oferece. Agora é o momento de você apresentar essas soluções. Então, se ele está com dificuldade, por exemplo, de vender, você pode apresentar para ele uma solução de você fazer um agente de inteligência artificial para conduzir o comercial dele. Ou você pode oferecer a questão da gestão da rede social, por exemplo. Então, você vai apresentar soluções que façam sentido para o cliente. Você não vai copiar soluções de todos os clientes, você vai trazer uma solução específica para ele, porque você analisou e fez um estudo sobre o negócio dele. Então, é importante que você apresente aqui uma proposta personalizada para esse cliente. E aí, você vai apresentando essas soluções, ou seja, esses serviços que fazem sentido para resolver o problema que ele falou, para atingir o que ele falou que ele quer atingir. Então, percebe que o tempo inteiro a gente vai estar batendo aonde ele quer atingir, nos problemas que ele nos contou, exatamente porque isso vai abrir uma lacuna na cabeça do cliente do tipo, putz, eu preciso fechar com essa pessoa, porque ela vai ser a única pessoa capaz de resolver o meu problema. Depois que eu apresentei todas as soluções, a gente entra numa nova etapa da reunião, onde eu novamente faço a mesma pergunta para o cliente. Mas agora essa pergunta é um pouquinho mais incisiva. Eu pergunto para ele se tudo que eu apresentei para ele é realmente o que ele espera para que o negócio dele chegue no objetivo final. Quando ele vira para mim, faz todo sentido, realmente é isso que eu estou buscando, novamente ele está abrindo ali a porta para mim de que ele tem interesse em realmente fechar um contrato, em realmente resolver esse problema. Aí é o momento onde eu apresento o meu orçamento, ou seja, as soluções com preço
e faço a minha oferta de venda convidando ele para fechar um contrato comigo. Seguindo exatamente essa estrutura, eu tenho várias alunas da minha comunidade Social Media Boss, que é uma comunidade certificada pelo MEC, que conseguiram sair de contratos de 500, de 200 reais e conseguem fechar contratos hoje acima de 1.000 reais. E se você quiser mudar o seu cenário também, eu tô deixando o link dessa comunidade aqui embaixo, onde tem o passo a passo do básico ao avançado para que você consiga fechar os seus primeiros clientes e viver da profissão de social media. Se você quiser acessar, o link tá aqui embaixo. Beijo!